Vamos dar um forte aplauso ao Senhor. E aproveitando que você está em pé, pegue sua Bíblia, vamos ler Gênesis 41, 33. Gênesis 41, 33. Ainda em pé, em reverência, em respeito à palavra de Deus, vamos ler Gênesis 41, 33 em diante. O tema da nossa palavra hoje será pergunta ou resposta. Quem sou eu? Você pode repetir? De novo, 1, 2, 3. Só as mulheres. Só os homens. Só os abençoados. Só os bonitos agora. Só os muito bonitos agora. Fala para o irmão, parabéns pela sua autoestima, meu irmão. Fale para ele. Aleluia. Todo mundo com a autoestima em alta. Então vamos lá. É a leitura sobre José, muito conhecida. Procure agora o faraó, um homem criterioso e sábio. Um homem o quê, igreja? E coloque no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas estas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida o faraó tirou do dedo o seu anel selo e o colocou no dedo de José. Mandou vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente dos arautos iam gritando: abram caminho, abram caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o faraó a José: eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. E faraó deu a José o nome de Zefenate-Paneia. Qual o nome que ele recebeu, o nome egípcio? Zafenate-Paneia. E lhe deu por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir a Faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do Faraó e foi percorrer o Egito. Digam amém. Pode sentar no seu lugar, queridos. Queridos, eu quero começar essa palavra fazendo para você algumas perguntas. Por que perguntas? Porque perguntas nos levam a pensar. Perguntas abrem a nossa mente. Perguntas nos levam a meditar. E eu creio que nesse mundo hoje de telinhas, em que a nossa mente está assim, a gente precisa ter esses momentos que estamos tendo agora, de parar para pensar. Pensar. Meditar. Meditar é uma palavra mais ou menos como o processo de digestão do boi. O boi, ele engole, solta, mastiga mais, engole, volta, ele mastiga mais, engole, volta, ele mastiga mais. Isso é meditar, é a gente
mastigar mais, pensar na nossa vida, que rumo está tomando a nossa vida. E nós estamos precisando parar para pensar. Nós não temos mais tempo. Nós gostamos de estar na frente de aparelhos, de telas o tempo todo, e isso nos leva a estar focado, e a gente não para meditar. E o fruto disso é muitas pessoas doentes emocionalmente, porque elas não param. Nós somos feitos para meditar, para pensar. Por isso Deus criou a natureza. A natureza é um lugar de calma, de tranquilidade. Nessa viagem, subindo o rio Amazonas, descendo o rio Amazonas, olhando para aquela paisagem, eu fiquei pensando, como a natureza é um ambiente que leva a gente a contemplar, a meditar e a pensar. Coisa que nós estamos precisando fazer hoje na nossa vida. E não sei se vocês já perceberam, mas a cor verde é a única cor que relaxa o ser humano, relaxa o nosso cérebro. E a cor verde está na natureza, está nas árvores, está nos jardins. E nós precisamos buscar a natureza para a gente meditar e se conectar com o nosso Criador. Mas as perguntas, vamos lá. Na sua vida hoje, você tem sido uma pergunta ou uma resposta? Quando você entra em um ambiente, você melhora aquele ambiente ou o ambiente fica mais pesado com a sua presença? Na sua casa, você tem esperado alguém mudar ou você decidiu ser a mudança? Outra pergunta. Na sua vida com Deus, você só pede ou você se posiciona? Porque tem gente que ora, mas não muda postura, não muda atitude, não muda decisões. Na igreja, você observa ou você constrói alguma coisa dentro da igreja? Você é o eterno espectador ou você é aquele que produz alguma coisa dentro da igreja? E a pergunta mais profunda de todas: você está reagindo à vida ou você é senhor da sua história? Você tem sido senhor da sua história ou você reage aos acontecimentos da vida? Suas emoções, você aprendeu só a reagir? Irmãos, meditando nessas perguntas, existem dois tipos de pessoas. Existem muitos tipos, mas eu quero falar de dois tipos de pessoas hoje. As pessoas que passam a vida fazendo perguntas e as pessoas que são respostas. Há pessoas que elas se especializaram em fazer perguntas. Em cima da sua cabeça tem uma gigante interrogação. E há pessoas que elas aprenderam a ser respostas aos ambientes que elas frequentam. Quem é você? Até o fim dessa mensagem você vai aprender muito e poder se posicionar. Eu quero passar aqui algumas características das pessoas perguntas, que vivem fazendo perguntas. A pessoa entra no ambiente, mas essa igreja, por que esse louvor, por que essas cadeiras vazias, por que, por quê? Elas só sabem fazer perguntas, mas elas jamais foram respostas para nenhuma das perguntas que fazem. Isso é uma vida triste. Sabe, a pessoa que é pergunta, ela vive no porquê e não no para quê. Essa pessoa sempre pergunta: por que isso aconteceu comigo? Por que minha vida não anda? Por que ninguém me ajuda? E a pessoa que vive assim, ela é refém, ela foi sequestrada pelo passado. Em algum lugar do passado, ela enterrou-se e ali ela ficou, o tempo passou e ela só vive perguntando: por que isso aconteceu comigo? Por que minha vida não muda? Por que ninguém me ajuda? A pessoa que vive e é uma pergunta, ela vive repetindo os mesmos ciclos.
Elas mudam de lugar, mudam de pessoas, mudam de ambiente, mudam de igreja, mas o padrão continua. Por quê? Porque o problema, irmãos, não está fora de nós, ele está dentro de nós. E o ambiente que nós adentrarmos, nós levaremos isso, porque está dentro de nós. E o resultado, se você repete sempre o mesmo padrão, vai viver sempre a mesma vida. Quer viver uma vida diferente? Muda os padrões. Padrões mentais, padrões de cultura, padrões de culturas erradas recebidas. E o resultado disso é a sensação de estar travado. Não vai para frente, não rompe. Por quê? Porque a pessoa ela é uma pergunta ambulante. A terceira característica de uma pessoa pergunta é a pessoa que transfere responsabilidade, terceiriza a responsabilidade. A culpa é do meu marido, a culpa é da minha esposa, a culpa é do pastor, a culpa é da igreja, a culpa é do meu passado, a culpa é que eu não tenho amigos importantes, a culpa é da minha sogra, aquela velha jararaca, a culpa é do meu patrão, e não sei o quê. Terceiriza tudo. Irmãos, terceiriza a criação de filhos, terceiriza suas responsabilidades para a esposa. Então, a pessoa pergunta. Irmãos, existem coisas que não são delegáveis. Tem coisas que você precisa delegar, mas tem coisas que você não deve, não pode, e se delegar, você vai ter problemas graves no futuro. Você tem que aprender a separar o que você pode delegar e o que é que você tem que fazer. A gente tem que entender que quando a gente não entende essas coisas, a gente vai acumulando coisas não terminadas na nossa vida. Você já parou para fazer um inventário de quanta coisa não terminada tem na sua vida? Não terminar as coisas é uma maldição, é fruto de uma cultura de procrastinação que a gente vai deixando, empurrando com a barriga. Irmãos, eu levo uma vida super organizada, sempre fui assim, desde os meus 18 anos. Mas mesmo sendo assim, algumas coisas vão acumulando. Faz 2 anos que eu estou arrumando coisas na minha vida, que eu deleguei, que eu deixei, que não devia delegar e que não devia deixar e que não foi feito certo. Agora imagine uma pessoa que ela não sabe disso e ela vai deixando a coisa rolar e amontoando igual roupa suja, coisas não terminadas. Nós cristãos temos que terminar o que começamos. Fala comigo, eu preciso terminar o que está pendente. Porque se você não termina uma coisa, não termina outra, vira uma cultura e você não vai terminando mais nada pela frente. A pessoa que ela é uma pergunta, ela espera em vez de se posicionar. Ela vive esperando o quê? O momento certo, a ajuda certa, a oportunidade perfeita. Mas ela nunca dá o primeiro passo, ela ora, mas não age, ela deseja, mas não decide. E a vida é feita de decisões. Desde a hora que você acorda até a hora que vai deitar, ela é feita de decisões. E quem não decide certo, quem não tem percepção, quem não tira conclusões, porque há conclusões que você tira que muda toda a sua história. Há decisões que você toma, que você decide todo o seu futuro. Nós temos que pedir sabedoria a Deus para ser pessoas que decidam certo, porque uma decisão errada que você toma, você vai precisar de 5, 6, 7 anos para reverter aquilo, são 7 anos perdidos. Você toma a decisão precipitada de avalizar alguém pela emoção, aquela pessoa não paga, você vai ter que pagar a dívida dela por 6, 7, 8 anos, vai para processo, a casa vai a leilão. A gente tem que decidir com sabedoria, não com emoção.
Mas a pessoa que ela é uma pergunta, ela vive sendo vítima dessas situações. A vida passou, perdeu 5 anos aqui, 3 anos ali, 4 anos lá, já está com certa idade, olha para trás e vê que perdeu. E a gente não pode fazer nada com o passado, irmãos. Bom ou ruim, o passado passou, mas nós temos domínio e podemos ser capitão do nosso destino hoje e daqui para frente. Nós estamos aqui para decidir isso, para aprender isso nessa noite. A pessoa que ela é uma eterna pergunta, ela se enxerga como vítima, não como um agente do seu destino. No interior dela existe uma narrativa. Minha vida é assim, meu pai foi assim, meu avô foi assim, meu bisavô foi assim, minha 16ª geração foi assim, eu sou assim. E se a pessoa não se aperceber, seus filhos serão assim, seus netos serão assim. E nós temos uma responsabilidade como cristãos com a nova geração que está surgindo da gente. O tempo passa, nossos filhos crescem, quem eles serão? Essa pessoa que ela é pergunta, ela não se vê como alguém que pode mudar a sua história. Ela se vê como alguém que precisa ser ajudada. Irmãos, eu tenho um dó, uma compaixão de gente que ela botou na cabeça, algum momento da vida ela botou na cabeça, alguém tem que me ajudar. Alguém tem que fazer por mim. Irmãos, a nossa dependência não é do homem, a nossa dependência é de Deus. A sua fonte de riqueza, a sua fonte de prazer, a sua fonte de alegria, a sua fonte espiritual não é nenhum homem, nem um pastor, nem um empresário, nem um patrão, nem um parente, a sua fonte é Deus. Ele sim pode usar um homem, um pastor, um empresário, um conhecido, um desconhecido para te ajudar. Mas a sua dependência não é de ninguém, é de Deus. E Deus nos ensina isso muitas vezes que a gente fica doente, que a gente fica sem dinheiro, que a gente fica numa situação difícil e todo mundo se afasta. A gente, em vez de entender, Deus está querendo me ensinar a depender dEle, a gente fica com raiva de todo mundo e piora a situação. Porque, irmão, quando Deus quer, Deus bota 50 para te ajudar. Deus manda 50 clientes para comprar de você. Mas quando Ele quer te ensinar a depender dEle, Ele é capaz de cortar tudo, até você... Tem pessoas que eu converso, e com a experiência de que eu também já fui assim, eu tenho até compaixão, porque a pessoa tem tudo certinho na ponta da língua. É assim, vai ser assim, 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 assim. Na cabeça dela tem tudo. Eu falo, isso é até bonito, parece que uma pessoa é muito proativa, mas na verdade trata-se de uma pessoa que quer ter controle de tudo, é insegura e ainda não entregou na mão de Deus. Pergunta, irmão, pergunta para o Espírito Santo, eu estou pensando em ir por aqui, é por aqui mesmo? Pergunta para o teu pai, para a tua mãe, teu discipulador. Se encontrar o Totó na rua, fala, vem cá, Totó. Estou pensando em fazer isso, meu filho. O que é que você acha? Se ele fizer, você fizer, vou casar, é com ela. Deus, se for a tua vontade, mas a tua vontade tem que ser ela. Se não for ela, eu desvio. Pergunta, papai, o que você acha da figura que eu estou andando com ela aí? Estou pretendendo juntar as panelas. Mãe, a mãe não conta muito, porque ela quer sempre com o filho na barra da saia. Mas o pai não. O pai, ele pode falar, vai... Senhor é contigo, varão.
Ou se ele falar, se o pai ficar quieto, você pode. Se o olho do pai brilhar, vai que é sua, Tafarel. O problema da gente é o orgulho, é a prepotência. A gente não quer ouvir ninguém, porque aquilo parece para nós perfeito. É perfeito hoje, mas lá no futuro, como será? E a pessoa que age assim, ela vive uma baixa ação e uma pouca transformação. Quem vive como pergunta, irmão, reclama mais do que age, explica mais do que resolve, espera mais do que decide. Mas a boa notícia, tem coisa boa chegando. Vamos cantar a musiquinha? Tem coisa boa chegando. Sobrevivi. A coisa boa é a pessoa resposta. Até agora está falando dos primos, de outra igreja, lá no Maranhão. Agora eu vou falar da provisão em vida. Agora eu vou falar das minhas ovelhas. Mesmo que não seja, irmão, toma posse aí agora. Porque Deus pode mudar. É só você querer, Deus muda. Se você não querer também, Ele muda. Ele te ama tanto que mesmo você não querendo, Ele vai dar um jeito que você mude para melhor. Deus é tão bom. Característica da pessoa que é resposta. A pessoa que se torna resposta, não espera estar tudo perfeito para agir. Ela se posiciona mesmo no meio da imperfeição. O ambiente não está propício, o território não é bom, eu não tenho tanto estudo, eu não estou tão preparado, mas eu serei resposta para essa situação. Vou com medo mesmo, vou com frio na barriga mesmo. A pessoa que é resposta, ela não vive perguntando quem vai fazer, ela decide fazer o que está em seu alcance. Havia uma mentalidade de empregado? Uma mentalidade desgraçada. Isso aqui não é meu departamento. Eu não ganho para fazer isso. Isso aqui é o fulano que faz. A pessoa que é resposta, irmão, onde ela pisa, ela responde. Amém ou não amém? Vamos mudar, ó. Para com essa história. É igual criança, né? A mãe não mandou fazer isso, mandou você fazer. Eu vejo um monte de crente assim. Meu irmão, tem necessidade, regaça a manga e faz. E não é só na igreja não, em todo lugar. Chega na casa, numa célula, ajuda a dona da célula a lavar aquela louçarada toda, que vai ficar até 2 da manhã lavando. Seja a resposta para a dona daquela casa. Vai para a célula, vai para uma festa, leva alguma coisa, nem que seja uma afro que você achou na rua, leva e dá para alguém lá. Só vai lá para comer. Eu sei que é difícil você pergunta. A pessoa pergunta, ela chega e já fala, nossa, que horas vai vir a comida? Que horas vai ser isso? Mas você é a resposta. Quem é a resposta aqui, diga amém. Bate a mão na mão do outro e fala, você é a resposta, não é pergunta, meu irmão. Sabe, a pessoa que é resposta, ela não transfere responsabilidade, ela assume. Não terceiriza, irmão, faça. Tem gente que tem a síndrome de líder. Tem gente que é líder, tem outro que tem a síndrome de líder. Porque o líder mesmo, ele chega, ele regaça a manga, ele arruma a mesa, ele cata os lixos, ele faz... O que tem síndrome de líder, ele pega o discípulo dele mais próximo, faz lá no meu lugar.
Cara, eu admiro muito o casal de pastores que são líderes da Missão Paz. Eles são os líderes de uma missão gigantesca que envolve todo o Amazonas, o Brasil todo, vários países do mundo. E eles vão para a inauguração de uma igreja no Ribeirinho. Sabe, inauguração de igreja é assim, né? Falta uma hora para começar o culto, ainda tem que esfregar o chão, tem que passar uma tinta. E eles são convidados para a inauguração. E eles vão lá, pega a vassoura, pega a escova, joelha no chão. Falta uma hora para começar toda a festa e eles estão lá limpando. Precisa, não precisa, mas líder tem que ser exemplo. Exemplo de servo, de humildade. O líder que é líder mesmo tem uma fila. Irmão, ele é o último, primeiro vai as ovelhas. Se sobrar e quase não sobra, é para ele. É o primeiro a ser servido. Síndrome de líder é terrível, síndrome de estrela é terrível, síndrome de, como é que fala? Celebridade é pior ainda. Eu cheguei lá o povo lá trata a gente com, meu Deus, falta carregar a gente no colo. E se pedir, eles carregam, aqueles homãos assim, dá 2 Diego. Aí chegou uma irmã para mim, o senhor tem restrição alimentar, o senhor precisa que a gente faça algo e tal. E eu, muito gaiato que sou, irmã, eu gosto de toalhas brancas, eu quero 17 toalhas brancas, e também eu quero água de coco, e eu só tomo banho em água mineral. Gosto de muito leite de cabra, frutas demais. A irmã toda anotando lá. Ó. Fala, brincadeira, irmã. Porque o negócio comigo é do simples, é arroz, feijão, ovo e salada. E se tiver uma carninha, a gente come. Ufa, pastor. Sabe, Deus não precisa de celebridade no reino, Deus precisa de servo. Aí eu volto aqui, as pessoas veem no Instagram, né, eu pegando um barco, passando para outro barco, dormindo em rede, e não sei o que, comendo a comida. Irmão, se você chegar no restaurante lá, não é igual aqui. Aí comendo lá, as pessoas daqui falam, por que você vai lá? Eu digo, porque eu estou cumprindo uma missão. Eu estou sendo resposta a milhares de pessoas lá que ninguém vai. Eu sou uma resposta para aquele povo que me convida. A pessoa que é resposta não se esconde atrás de desculpa, ela se move com propósito. Irmão, tem que sair desculpa da nossa boca, pelo amor de Deus. É uma narrativa para a pessoa criar uma desculpa. Olha, eu não emagreço mais porque, se sabe, eu fui no endocrinologista e ele disse que eu engordo até com o ar que eu respiro, então não tem jeito. Meia hora para contar essa historinha. Aí vai perguntar para a mulher, come dia e noite, gordura doce o dia inteiro. A pessoa conta a historinha. Quem é resposta, chama a responsabilidade para si. Não dá desculpa para nada. Sua mente está treinada para o problema, mas para a solução. Ela olha para o mesmo cenário que todos veem, mas enxerga possibilidade onde só vê dificuldade. A pessoa que é resposta, ela tem o pensamento da possibilidade. Porque tem gente, irmãos, que desde criança ele foi treinado, e o nosso cérebro é treinável.
Ele foi treinado para ver defeito, foi treinado para ver coisa errada, foi treinado para ver desafino no louvor, foi treinado para ver coisa errada na pregação, foi treinado para ver coisa errada no filho, foi treinado para ver coisa errada na política, foi treinado para ver coisa errada na empresa. Onde ele vai, ele vê coisa errada. É só pergunta, mas quem é resposta? Ele já vê a responsabilidade que ele tem que tomar naquela situação. Eu gosto muito do exemplo da minha esposa, e ela não vai se importar que eu dê. A minha esposa, quando trabalhava secularmente, ela era controle de qualidade de uma empresa que o seu pai trabalhava em Juiz de Fora, que fabricava bisturi para o Brasil e para o mundo inteiro. O trabalho dela era ficar achando defeito em bisturi. Porque o bisturi não podia ir com... Imagine operar um cara com o bisturi com um dente ali. Essa a tripa dele junto, né? E ela tinha que ver. O cérebro dela foi treinado para ver defeito. É erro dela? Ela é uma pessoa negativa? Ela é uma pessoa problema? Não, ela foi treinada para isso. Aí ela caiu de paraquedas, como ela mesmo diz, para ser pastora da Provisão em Vida. Uma igreja cheia de gente defeituosa, a começar pelo pastor. Imagine quanto defeito ela viu aqui. Mas ela reprogramou seu cérebro, hoje ela já não é mais assim. E às vezes é até bom ser assim, porque a pessoa é detalhista. Mas ela já se reprogramou para ver a possibilidade que essa igreja tem. Quem é você? Quem é você? Resposta ou pergunta? Você só sabe ver defeito? A gente quer resposta. Uma das características é que a pessoa é motivadora. Fala comigo, eu sou motivador. Eu sou encorajador. Irmão, nem tudo que a gente pensa deve sair por aqui, ó. Deus deu 2 ouvidos, 2 orelhas e uma boca, que é para o cara ouvir bastante e falar pouco. Nem tudo que vem na tua cabeça você atira. Nem tudo que vem na tua cabeça você deve falar. Nem brincando, porque toda brincadeira traz uma verdade. A brincadeira é uma verdade falada de uma maneira diferente. Uma verdade que a pessoa acredita. Então assim, você pode, irmãos, por outro lado, falar o que você quiser. Para quem você quiser. Se você processar dentro do teu cérebro o que você vai falar. Não é o que você fala, é como você fala. Eu sou motivador. Eu coloco muitos jovens pregadores aqui, e eu estou treinando eles, e estou supervisionando os antigos. Então vem alguém aqui, prega, se empolga, passa do horário, chega ali atrás. Ô seu miserável, você não tem um relógio bem na sua cara, por que você foi atrasar o culto hoje? Eu posso falar assim, posso ou não posso? Não, posso ou não posso? Posso, mas eu devo falar? Que eu vou falar assim, olha, como é que eu fui? Eu fui bem, apóstolo, dá um feedback. Fala, olha, foi ótimo, foi muito bom, maravilhoso, parabéns. Só talvez na próxima você, assim, procurar terminar no horário. Eu sei que você está aprendendo, é difícil, mas na próxima, ó, crava o horário. O que ficou melhor, a primeira ou a segunda? Com a tua mulher, você deve fazer isso. Eu tinha um problema sério com a Vivian, porque o que vinha na boca eu falava. Gastei muita energia
houve muita discussão. Aí quando eu tenho que responder a Vivian hoje, eu penso em 5 cenários diferentes. E respondo aquele que eu vejo que é o menos agressivo. E a gente, nice, very nice. Porque eu sou assim, irmãos, meu negócio é produção, é rapidez. Eu comecei a pensar, meu Deus, se eu falo, o tanto que eu falo de bobagem com ela, gasta tempo, a gente tem que discutir, aí a gente fica de mal, aí eu tenho que pedir perdão, e tem que ficar bem de novo, isso dá um trabalhão, gasta energia, demora, eu tenho tanta coisa para fazer, então eu vou pensar no que eu vou responder. Alô? E eu sei que ela faz a mesma coisa comigo, que ela aprendeu comigo. Eu sou perfeito. Se tem um marido perfeito, sou eu. E eu estou treinando mais 10 que são os mais perfeitos do mundo. Estou brincando. A pessoa que é resposta é alguém que desenvolveu maturidade emocional, não reage impulsivamente, mas responde com direção. Fala comigo, sabedoria para responder. A pessoa que é resposta no secreto construiu disciplina, caráter e sensibilidade a Deus. Por isso no público carrega clareza e autoridade. Irmão, quanto trabalho no secreto para tornar uma pessoa que responde com sabedoria. José foi treinado no poço, traído pelos irmãos, foi treinado na casa de Potifar, sendo enganado pela esposa do Potifar, ele foi treinado na cadeia, no secreto, ninguém estava vendo. Mas quando chegou a hora de Deus honrá-lo, ele já estava treinado. Ele chega no faraó, fala, faraó, teu sonho é o seguinte, vai ter 7 anos de fome, arruma um cara sábio, inteligente, bota ele administrar, porque o tempo vai ser feio, vai ser 7 anos de fome que vai vir depois. Ele já foi com a solução, irmão. Ele chegou na cadeia com a solução. Ele, quando os irmãos vieram para pedir comida no tempo da fome, ele foi para os irmãos como a solução. Diga comigo, eu sou solução. Fala, eu sou resposta. Sabe, todas essas lutas que você passa, essas provas, briga com gente te caluniando, conflito aqui, conflito em casa, conflito com o filho, conflito com quem você nem nunca conhece, olha para você e não gosta, te maltrata, conflito na empresa, tudo isso, irmão, é Deus te preparando para você ser resposta lá na frente para alguma situação. Não acha ruim não, encara. Uma vez um pastor pregando para discípulos, ele pregou dizendo assim, tem gente que escolhe discipulador, né? Eu vou escolher alguém para me discipular nessa igreja, mas tem que ser a terceira pessoa da Trindade, tem que ser um querubim ungido da guarda, e começa a escolher uma pessoa. Esse pastor falou assim, se o teu discipulador, ele é tão humildezinho, tão simplesinho, que ele só sabe te ensinar a montar e desmontar uma bicicleta, aprenda a montar e desmontar uma bicicleta, irmão, porque lá na frente você vai precisar. O problema é que a gente está interessado em status. Meu discipulador é apóstolo, é pastor, meu discipulador é o bambambam, meu discipulador é famoso. Irmão, se Deus te colocar a pessoa mais simples dessa igreja para cuidar de você, aceita, porque Deus está te preparando para ser resposta em alguma coisa lá na frente. Não escolha, seja escolhido por Deus. Quem muito escolhe acaba sendo escolhido ou engolido. Quem é resposta aí, diga amém. É a pessoa
que não precisa de aplauso para agir, nem de reconhecimento para continuar. Ela é resolvida, irmão. Uma vez eu ouvi alguém pregando, isso ficou na minha cabeça e me mudou de uma tal maneira, que isso mudou meu conceito, aquilo que eu estou falando de mudança. Alguém falou assim: você pode conseguir fazer qualquer coisa, desde que você não se importe com quem leve o crédito. Você pode repetir essa frase? Eu vou repetir, você fala, porque você tem que gravar na tua alma. Você pode conseguir qualquer coisa na vida, desde que você não se importe com quem leva o crédito. Imagine eu aqui querendo levar o crédito de tudo nessa igreja. A mulher está limpando o chão fica limpinho, cheiroso, eu chego aqui, fui eu. O louvor saiu maravilhoso, fui eu. Saiu uma comida gostosa na cantina, fui eu. Daqui a pouco é todo mundo desanimado, todo mundo desmotivado, ninguém recebeu reconhecimento nem honra, porque eu quis levar todo o reconhecimento. O problema, irmãos, é assim, ainda eu decidi, ainda que eu fiz tudo, sou responsável, eu procuro ainda repartir aquilo com outros. Não, mas teve alguém que ajudou, que fez, que isso, que aquilo. O problema nosso é que a gente tem a síndrome da foquinha. Quem já viu a foquinha na televisão? Que ela faz aquelas coisas. Mas primeiro, para ela fazer, o que tem que fazer com ela? Jogar um peixinho para ela comer. Que ela precisa de recompensa. Ela foi treinada a ser recompensada para fazer uma gracinha. Irmão, vença esse negócio de reconhecimento na vida. Essa igreja, ninguém me reconhece. Lá na empresa, ninguém lembra de mim aqui. Acaba com isso, irmão. Isso depõe contra a sua imagem. Faz você parecer um fraquinho, uma vítima. Irmão, bota dentro de você. Eu sou resposta onde eu chegar. Com peixinho, sem peixinho, com aplauso, sem aplauso, conta comigo. Sabe, irmão, essas pessoas, elas até atrapalham a gente. Há anos-luz atrás, nessa igreja, eu gostava de elogiar, né? E na minha cabeça de pastor novo, eu ficava elogiando os outros. Elogio, irmão, tem uma coisa, você pode acabar com a pessoa elogiando. Ou você pode motivar ela. O elogio tem um efeito dominó. Você elogia um filho, o outro fica com dor de cotovelo. Essa é filha, essa é ele. Você está criando uma ferida na pessoa, elogiando um e não elogiando o outro. Elogia teu funcionário. Eu elogiava um pastor aqui, porque o cara trabalhava feito um camelo na igreja. E cada culto, eu, naquele afã de motivar, elogiava ele. Mas eu tinha outros pastores que trabalhavam muito bem. Um dia um teve a coragem de chegar para mim e falar: para você aqui só existe o pastor X, né? Não era a minha intenção, jamais foi desmotivar um para motivar outro. Aí eu parei. Falei, é assim? Se eu elogio um, o outro faz beijo, então não vou elogiar ninguém, vou elogiar no particular agora. Você viu como é que é a vida? Como é que são os relacionamentos? Você pensa que está fazendo certo, está fazendo errado. Então hoje, irmão, para sair um elogio aqui, o cara tem que ser o querubim ungido da guarda. E eu me certifico que não tem um outro pastor perto.
porque eu sei que vou ferir o outro. Tem sentido o que eu falo ou não tem? Fica imaginando você que tem meia dúzia de filho. Você vai elogiar um, tem que elogiar mais 5. Aí você compra um tênis para um e tem que comprar para mais 5. Hello? Você viu como essas coisas são? Mas quem é resposta, irmão? Não liga para isso não. Eu sou resposta, eu sei quem eu sou. Eu tenho identidade formada. Eu sou filho amado de Deus. Não preciso de ninguém me afirmando o tempo todo, não. É bom ser afirmado? É. É bom ser elogiado? É. Sabe como Deus tratou isso comigo, irmão? Eu tinha uma insegurança de que a minha mensagem tinha sido boa ou não. Pregador de multidão, pregador pregava em vários países do mundo e tal. E eu ainda tinha insegurança na igreja, será que eu preguei bem? Aí um dia, o Gabriel do tamanho do Arthur assim, o Gabriel do tamanho do Arthur, eu saindo de carro. Aquele dia eu tinha arrasado, irmão. Eu tinha arrasado. Não podia vir nada contrário. Eu sei que eu preguei bem aquele dia. E aí saindo eu falei, aí Arthur, Gabriel, como é que foi hoje? Mais ou menos, pai. O Gabriel, uma pergunta ambulante, era... Mas era Deus me tratando. Para de perguntar para os outros se você foi bem ou não foi. Cria vergonha, seja resolvido. O dia que você pregar mal demais, ainda eu uso para falar com a pessoa. Para de querer afirmação. E gente que conta história de valentia, né? Nossa, a onça tinha 3 metros de comprimento, 2 de altura. Aí eu encontrei ela, aí eu dei um tapa na cara dela, saiu correndo. Eu sou o super-herói. Você não precisa contar história para se afirmar, irmão. Quem te conhece sabe quem você é. Amém? Fala, eu sou resposta. Eu não fico esperando, irmãos, que as coisas mudem. Eu ajudo a mudar as coisas. Amém? Vamos ficar em pé. Bate na mão do irmão e fala assim, hoje você virou resposta. Eu fico feliz de ver, não vou citar nome para não apanhar depois. Gente que é resposta para o louvor na igreja. Gente que é resposta para o altar, gente que é resposta para o acolhimento, gente que é resposta para o Kids. Sou muito grato porque essa igreja está cheia de gente que é resposta. E hoje você deixa de ser pergunta, você vai, o que vim para fazer você faz. Irmão, não estou falando só da igreja, na vida, em casa, na empresa. Vá um passo a mais, caminhe uma milha a mais. Seja resposta para alguém. Dê um sorriso quando for preciso, dê um tapa nas costas, dê um conselho, faça uma oração. Seja resposta no ambiente, no território que Deus te colocar. Deus te colocou lá como sal da terra e luz do mundo. Feche seus olhos. Quero te perguntar agora, enquanto o louvor se posiciona, a gente canta, ainda que seja uma parte de um louvor. Mas eu quero te perguntar, onde você pode ser resposta nessa igreja? Onde você pode ser resposta no reino de Deus? Onde você pode ser resposta na sua família? Onde eu posso ser resposta? Onde eu posso ser resposta? Onde eu posso ser resposta? Quem é empresário e está aqui, gosta de funcionários, de colaboradores que são respostas. Pastores precisam de pessoas que são respostas.
A tua família precisa que você dê a resposta que ela precisa. Teu filho precisa que você dê a resposta que ele precisa. Onde você vai ser resposta essa semana? Cante. Vem me visitar hoje aqui.